é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. No caso do Vinícius Júnior, eu tenho acompanhado, eu fui para a Espanha no começo do ano e eu fiquei assustado como a Espanha ela tem verificado a ascensão, né, do fascismo na Espanha. A Espanha foi um país fascista, é bom sempre a gente lembrar, teve o governo do Franco. O Franco era um governante fascista. É engraçado, né, Adri? As pessoas normalmente esquecem esse fato, né? O Franco, que aliás é o grande responsável pela ascensão do Real Madrid como um time global, foi o general Franco. E o caso de Portugal é equivalente, o Salazar em relação ao Benfica, eram os dois grandes clubes europeus. E eu fiquei assustado como a gente tem verificado uma ascensão do fascismo, e tem ascendido o fascismo em regiões operárias. O time do Valência era um time... A Espanha tem muitos times operários, mas era um dos times considerados operários, né? Assim como o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid até mais, né? O Atlético de Madrid, os colchoneiros, tanto é que ele dividia os uniformes, até uma história curiosa, com o Atlético Bilbao, que é o time do separatismo basco. E o que se observou desde o ano passado... Jogar pessoas que não eram bascas até outro dia, não sei se continua. Isso. Sim, e ainda assim foi o time que mais cedeu jogadores para a seleção espanhola, né? Que é uma coisa super engraçada. O Bizarreta, por exemplo, um grande goleiro, né? Foi o último grande craque do Atlético Bilbao, que depois vai para o Barcelona. Agora, o que para mim é assustador no caso espanhol e também no caso português é que está tendo uma ascensão sustentável desses movimentos fascistas. O Atlético de Madrid, o ano passado, foi quem agiu de maneira racista com Vinícius Júnior, da mesma maneira, em uma manifestação massificada, etc. E o episódio desse domingo, com o estádio inteiro entoando gritos racistas, de fato, para mim, é um episódio único, viu, Rovai? Não tem comparação, eu acho. Porque foi o estádio inteiro contra o Vinícius Júnior, eles pararam o jogo, né? Cancelaram o cartão vermelho dele, é o mínimo que eles poderiam ter feito. Mas isso é nada. O problema não é o Vinícius Júnior jogar, o problema é o Vinícius Júnior ser respeitado enquanto estiver jogando, né? E a liga é uma liga... É uma liga complicada, porque ela é liderada por pessoas do partido Vox, que é a extrema-direita espanhola. Então, essa ainda vai ter outros episódios, viu? Agora, o Vinícius Júnior está mudando a Espanha, né? É um fato, porque o Marca fica ao lado do Valência no primeiro momento e no dia seguinte, na segunda-feira, teve que fazer uma grande manifestação política. O Rogério está chamando a atenção aqui, falando sobre o meu time na Espanha, que é o Rayo Vallecano, mas, indiscutivelmente, o Atlético de Madrid também é um time de operários, né? É a torcida operária. O Rayo Vallecano é mais, ele é todo operário, a diretoria, a história, etc. Mas o Atlético de Madrid era abraçado na época do Franco como o rival do Real Madrid, né? No dia que aconteceu, na segunda-feira, né, eu falei, olha, só tem um jeito desse pessoal entender o jogo, é pelo bolso. O capitalista se move pelo bolso. Então o Santander tem que tirar o patrocínio. Hoje o Porto Santander anunciou que eu falei, o Santander, que inclusive também é um pouco bastante fascista, mas para a imagem dele vai ficar muito pesado. Então, é forçar o Santander a tirar o patrocínio. E hoje ele anunciou a retirada do patrocínio da Liga. E o País tinha saído com uma manchete discreta, uma matéria discreta na primeira página e na segunda. Na terça, foi capa inteira, tal, defendendo. Assim, eles tiveram que se reposicionar. Né? Houve a força da opinião popular global obrigou que, inclusive, a Espanha se reposicionasse para dizer mesmo, para tentar mostrar que não é racista. Isso pode ter implicações políticas também, né, cara?
Totalmente. No âmbito das questões globais, por exemplo, a FIFA. Eu trabalhei com a FIFA, foi uma experiência horrível, na campanha One Goal Education for All, na Copa de 2010. Nós levamos o Sócrates para a África do Sul, a ideia era fazer uma Copa pela educação, uma Copa contra o racismo. E foi muito difícil trabalhar com a FIFA. Para quem viveu ali de perto, né, vou dizer com todas as letras aqui, a podridão da FIFA, porque é um negócio, assim, vou dizer, é pior do que Câmara Municipal de município de extrema-direita aqui no Brasil. É equivalente, viu? Assim, para ser bem franco, é equivalente, para não dizer que é pior. Mas, assim, é uma coisa, assim, rançosa a FIFA, né? Uma coisa difícil de... não cumprir acordo. Foi uma experiência terrível, mas, infelizmente, a Copa do Mundo pertence à FIFA, né? Em termos econômicos, contratuais, etc. Mas eu nunca imaginei que a FIFA ia se posicionar no tema, né? Isso é mérito do Vini Júnior. E é interessante observar isso, porque o Vini ele não era um militante como é o Richarlison, por exemplo. O Richarlison é um jogador militante, tem uma trajetória militante, né? O Vini não sempre Hamilton, foi... Né? Oi? Não é o Hamilton. Não exatamente. O Hamilton também ele se tornou militante ao longo da carreira, né? Assim como o Vini Júnior. Aliás, é um bom caso de comparação. A realidade se impôs para eles. E eles se posicionaram com muita coragem. Então, o fato disso ter ocorrido aumenta o grau de penetração da mensagem deles. Porque uma fala, por exemplo, do Richarlison sobre isso não vai atingir o Brasil da mesma maneira que uma fala do Vini Júnior, né? E tem outras questões, né? O Vini Júnior, ele colocou, né? Ele falou que existem outros jogadores negros no Real Madrid. Por que ele é a vítima? Né? Porque ele está desempenhando um baita futebol. Se não pararem o cara, ele acaba com o jogo. Né? Então tem uma... E ele coloca, né? Ele tem colocado, pelo menos eu tenho acompanhado alguns grupos de pessoas que acabam tendo contato com ele, que tem artistas, etc. E aí estão repassando as mensagens dele, ele tem colocado, né? Ele sabe que ele é uma pessoa que é perseguida também pelo fato, e ele tem esse fator também no Brasil, como ele é uma pessoa negra retinta, então isso acaba gerando um efeito de preconceito ainda mais covarde, abjeto, né? Porque é disso que se trata, o racismo tem que ser banido. Então o Vini Júnior tá dando aula, assim, de postura, né? E o Richarlison também. O Richarlison, para mim, foi o primeiro da seleção brasileira que, pelo que consta nos bastidores, né, demonstrou solidariedade ao Vini Júnior, e depois veio o Neymar. Assim, quando o Neymar acerta, eu fico super feliz, porque o Neymar, para mim, é um gênio, pena que não tem desejo esportivo, né, que seja compatível com o talento dele, né? E infelizmente não vai chegar o Chico, meu filho, que acabou de ser campeão da Copa Pelézão, sub-15 e sub-17 ontem. Que legal. Mas não vai chegar porque ele não quer ser jogador de futebol, para a tristeza do pai, porque ele teria condições, Vovai. É claro, é dificílimo, né? Eu nunca tive, mas tentei, né? Mas ele não quer, ele quer outra coisa, ele quer ser psicólogo, trabalhar com políticas públicas. Eu falei, filho... Olha só, o nosso ainda quer ser jogador de futebol. Eu aqui desesperado para ser jogador de futebol e não tenho esse talento todo. O Chico, ele joga... Já que a gente está falando disso, eu queria trazer um vídeo chocante do Magno Malta aqui, que é assim... Eu vi isso. Gente, é para chocar, indignar, mas mostra o que é o bolsonarismo, né? Olha só o que ele falou. É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem.
Sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitorinha branca nos braços. Ainda dava um beijo nela. Falava assim, olha como não tem nada contra branco. E eu ainda como, se tiver. Nossa Senhora. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco. Daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius. Ao invés de colocar o menino lá em cima... Ele... Ah, sim, chega, né? Que... Não tem nem o que dizer sobre esse cara, né? Pelo amor de Deus. Ele é o senador da República que, assim... O Espírito Santo que nos deu Contarato, né? Por um lado, nos dá... mas a eleição do Contarato ali, o Contarato era outra pessoa também, antes de se eleger. Curva, Não, e ele era outra pessoa, ele só se elege no Espírito Santo porque ele tinha uma postura diferente, mais ligada à direita. E ele muda, né? Ele muda, fez um trabalho sempre muito bom de prestação de serviço ao Estado do Espírito Santo, cuidava da questão do trânsito, enfim, era uma figura bem competente, mas que tinha uma outra postura, por isso que foi eleito pelo Espírito Santo. Eu não sei se ele se elege, viu? Ou vai de novo. É difícil ele se reeleger como senador de novo. Agora o Magno Malta, a gente tem que comentar por dever, né? Esse senhor é um... Ele em si está cometendo uma injúria. Né? Ele compara o Vini Júnior, ele reduz a um tema animal, ele é irônico, quer dizer, tudo que ele faz, o argumento absurdo, né, que veneno se combate com veneno, o veneno que, se fosse para levar a sério a fala do Magno Malta, qual veneno que o Vini Júnior teria como que mobilizar? Ele teria que mobilizar também um veneno de ódio. Sim, que é a lógica do Magno Malta. É a lógica do Magno Malta. Só que o Vini Júnior é maior do que isso. Né? Que vergonha o Brasil ter um senador da República como o Magno Malta.